Chega o final do mês e você vai procurar o seu salário e ele simplesmente desapareceu. Essa é a realidade de milhares e milhares de pessoas que em algum momento entre o começo do mês e o final do mês se separaram do seu dinheiro, se separaram do seu salário, se divorciaram, não se encontraram mais, e você chega ali no final do mês e não tem nada. Você começa a procurar na sua mente em que momento, para onde foi, o que aconteceu, e acaba não achando uma resposta certa, uma resposta concreta. Isso porque você não tem nenhum controle financeiro sobre os seus ganhos. Eu preparei aqui 4 passos que são 4 passos aparentemente simples, mas que vão trazer um grande resultado, vão fazer uma diferença muito grande na sua vida. Se você colocar em prática, você já vai perceber a diferença logo nos primeiros dias, talvez nos primeiros meses, você vai perceber uma exorbitante diferença na sua vida. E o primeiro passo de todos é o mais óbvio, mas muita gente despreza, muita gente já se saturou dele. Esse primeiro passo é o trabalho. O trabalho, ele é a semente, ele é o ponto de partida, é onde você vai gerar para você uma renda. Mas o grande problema é que muitas pessoas hoje estão vendo o trabalho como uma coisa muito ruim, como algo que já estão saturadas, as pessoas já estão, sabe, cheias de ouvir a palavra trabalho. O trabalho se tornou um fardo, uma coisa muito difícil, uma coisa muito ruim. E por que que isso acontece? Porque a culpa não é do trabalho, mas sim da vida descontrolada que muitos de nós levamos no decorrer do tempo. Então a gente vai para o trabalho, a gente tem um resultado, a gente pega esse resultado e desperdiça ele, não administra ele direito. E daqui a pouco a gente começa a achar que a gente não tem um trabalho certo, que a gente precisa de outro trabalho. Então a questão é que às vezes a gente começa a olhar para o nosso trabalho como se fosse uma coisa ruim. Por que que isso acontece? E isso acontece porque a gente começa a pegar os resultados desse trabalho e desperdiçar. A gente não administra, a gente joga fora. E daqui a pouco a gente olha e começa a dizer, é assim mesmo, a gente trabalha, trabalha e não consegue nada. A gente trabalha, trabalha e as coisas não fluem, não acontecem. Então a gente vai olhando para o trabalho como se ele fosse uma coisa ruim. E daqui a pouco a gente está acreditando em alguém que está dizendo, olha, faça isso e ganhe isso, faça isso e tenha tal resultado. E daqui a pouco a gente está aí caindo nos golpes da vida. Mas não é assim que as coisas acontecem. Eu posso garantir para você, você não precisa de muito para começar a transformar a sua vida. Não é o muito que vai transformar, que vai mudar radicalmente a sua vida. É claro que se você tiver uma grande quantidade, mas não souber administrar ela, não souber colocar no lugar certo, você vai quebrar do mesmo jeito. A história está aí para provar. Se você for pesquisar no Google a quantidade de pessoas que ganharam, por exemplo, na Mega Sena e que pouco tempo depois estavam quebrados e voltaram novamente para a situação que estavam anteriormente, você vai ficar surpreso. Isso porque não adianta você ter uma grande quantidade se você não tem a mentalidade, a inteligência, se você não tem a sabedoria para lidar com aquela quantidade. Você vai acabar se lascando do mesmo jeito. Então, olhe para o trabalho como uma semente que você vai plantar, vai regar e ela vai crescer e vai se tornar uma grande árvore e vai gerar muitos frutos. E a partir desses frutos, novas árvores vão nascer. Tudo depende da forma, do jeito, da maneira como você vai lidar com o seu trabalho a partir de hoje. Trabalhe com inteligência. Então, se você não tem um, arrume um, porque o trabalho dignifica a pessoa. Então vamos lá para o segundo passo, que também é importantíssimo. O segundo passo é a simplicidade. Esse aqui talvez seja o passo mais difícil que você já deu na sua vida. Por quê? Não é tão simples como parece. Porque a simplicidade, viver em simplicidade significa viver um pouco abaixo daquilo que eu posso pagar. Talvez você possa pagar por um padrão. Talvez você possa até conseguir pagar por um padrão, por um status. Mas isso custa a você uma vida de sacrifícios, onde você vê todo mês o seu dinheiro sendo zerado, não fica nada, você não investe nada, não guarda nada. E quando surge uma necessidade, você corre para o empréstimo. Quando surge uma necessidade, você não sabe o que fazer porque você não tem nada.
nada, nada, nada. Você não tem uma reserva de emergência, você não tem um investimento de CDB, você não guardou nada. Então, se você não guarda nada, você está vivendo no limite de tudo. E quando uma emergência aparecer, simplesmente você vai se desesperar. Então, a simplicidade vai ajudar você a manter um padrão mais baixo agora, para que no futuro você possa usufruir disso melhor. Então veja bem, em vez de comprar aquela roupa super cara, compra uma roupa de qualidade, mas uma roupa mais barata. Em vez de comprar aquele tênis que é super caro, compra uma roupa, um sapato mais barato agora. Então você vai pegar esse padrão, vai diminuir e equilibrar ele ao ponto de que você possa conseguir chegar no final do mês e ainda ter renda, ainda ter dinheiro na tua conta. A questão é, você poderia comprar um de 300, mas você vai comprar um de 200. Você poderia comprar de 500, mas você vai comprar um de 250. Você vai viver um degrau abaixo daquilo que você pode bancar. E assim você vai começar a reduzir os seus custos. Você vai perceber que existem coisas que você compra aqui, estão aí na sua casa, você não usa mais. Você comprou na empolgação, você comprou porque alguém está comprando, porque alguém está fazendo isso, e vai aparecer pessoas para dizer, não, você ganha, você se esforça, você merece, é assim mesmo, vai lá, você tem que usar o seu dinheiro, para afinal de contas você pode morrer amanhã. Mas gente, você está aí vivo esse tempo todinho, não morreu, e você está precisando dar um jeito na sua vida. E esse segundo passo, a simplicidade, viver com simplicidade, é eliminar a necessidade de ter coisas para parecer para os outros. Essa é uma questão humana, não é só sua, não é só um problema seu, é uma questão humana. Todo mundo tem essa dificuldade, esse sentimento de querer parecer bem para os outros. E isso é também um problema, porque isso vai gerar em você uma pessoa dependente. Você vai pegar aquilo que você tem e vai jogar pelo ralo, simplesmente pela necessidade de tentar parecer que você está bem para os outros. E agora nós chegamos ao terceiro passo, que é investimento. Se você nunca ouviu falar essa palavra, você precisa se familiarizar com ela. É através do investimento que você vai mudar de vida. Ah, será que eu vou mesmo? Com certeza, porque quando você aprende a investir, a tua mentalidade, a tua forma de pensar, de ver as coisas, elas começam a expandir, começam a mudar. Você vai ver que é através do investimento que você vai conseguir multiplicar o seu dinheiro. Exatamente isso. O investimento é um multiplicador de grana, de dinheiro. Você tem na sua mão, com certeza você tem o Zap hoje dos bancos. E isso facilita muito a nossa vida. Abre o teu banco e começa a ver lá as formas de investimento. No começo você não vai lá para renda variável, você não vai comprar ações no mercado financeiro, você não vai comprar ações na bolsa. Não, você vai começar ali com uma renda fixa. Aprende sobre renda fixa. Você vai ver que ali tem um risco baixíssimo. Tem ali, você vai ver lá, quando você entrar no app do seu banco, você vai lá em investimentos, vai entrar em renda fixa e lá no cantinho vai estar escrito assim FGC, que significa Fundo Garantidor de Crédito. Isso significa que você está garantido. Se o banco quebrar, ele vai devolver o seu dinheiro. Então não se preocupa. Começa a investir. Ah, eu tenho só 10 reais. Existe CDBs que começam a partir de R$1. Então você pode colocar ali R$1. Você pode colocar ali 10 reais. E se você colocar 10 reais todo dia, durante 365 dias, você vai ter no final do ano uma grana ali guardada. Então aprende a investir. Porque se você guardar 10 por dia e chegar no final do ano, você não vai ter somente aquele dinheiro que você guardou. Ele foi rendendo, foi os juros trabalhando ao seu favor, e no final você vai descobrir que aquele dinheiro ele rendeu ainda mais. E você tem que acostumar com essa ideia de investir. Todo mundo que é bem financeiramente, todas as pessoas que enriqueceram, que enriquecem, continuam enriquecendo, elas investem o seu dinheiro, elas não gastam tudo. E o quarto passo, que sem ele às vezes fica difícil você fazer tudo isso que eu falei agora. O quarto passo é a renda extra. Por que a renda extra é tão importante? Porque geralmente, se você vai começar agora, em 2026, a mudar a sua vida,
Talvez todo o seu dinheiro já esteja comprometido em conta de energia, conta de água, cartão, roupa, comida, enfim, alimentos, tudo já esteja tão comprometido que não esteja sobrando absolutamente nada. Então aqui vai a minha dica para você: transforme a frente da sua casa, não precisa ir para muito longe, transforme a frente da sua casa, transforme o seu lugar de trabalho em um lugar de renda extra. Você pode vender bombons, pode vender bolo, você pode vender chopp, você pode fazer alguma coisa que venha lhe render no final do mês uma renda extra. Ah, não sei trabalhar com nada. Procura na internet que tem um monte de coisa, um monte de passo a passo, de coisas que você pode aprender e começar a fazer uma renda extra. E você vai começar a perceber que no final do mês esse dinheiro que vai entrar extra não é para você gastar. Esse dinheiro é para você aprender a investir, aprender a guardar, aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você. Essa é a grande questão. Porque nós vivemos a nossa vida toda trabalhando para ter dinheiro e precisamos mudar essa mentalidade de ter o dinheiro trabalhando ao nosso favor. Isso não é uma bobagem, isso é uma realidade. Então, se você ficou até o final desse vídeo, eu quero deixar um bônus para você e deixar aqui um quinto passo, que é invista em conhecimento. Comece a seguir pessoas, assistir pessoas que já estão um passo na sua frente, 2 passos na sua frente. Essas pessoas já trilharam o caminho que você está trilhando agora. Comece a seguir pessoas que saíram da situação que você estava e agora estão lá na frente. Essas pessoas têm uma experiência, elas têm um passo a passo, elas têm uma caminhada, elas têm alguma coisa para te ensinar. Então não negligencie isso. Comece agora mesmo a mudar, a enfiar na sua cabeça uma nova mentalidade. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Clica aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou mudar de vida em 2026. Tchau, muito obrigado e até o próximo vídeo.